Olá, estamos começando mais um programa Mariana com você na TV Porto Velho e no canal Finca. E hoje eu recebo o biólogo Marcelo Feonato. Muito obrigada pela sua presença e eu quero agradecer aqui sua participação. Eu quero que você conte um pouco, você é presidente da ONG Ecoporé e também do projeto, coordenador do projeto Viver o Cidadão. Gostaria que você fosse muito bem-vindo e pudesse contar um pouco sobre essa história aqui no nosso programa. A gente agradece a participação no programa, né? Podemos falar um pouco sobre a nossa organização e também sobre esse projeto que é muito importante para a região onde ele vai atuar, que é na região de Rolim de Moura e alguns municípios vizinhos, voltado às questões ambientais, sociais, com educação ambiental e o fator de comunicação bem importante. Sem dúvidas, e a gente vai falar. E eu já sei um pouco da história. A ONG ela já tem 25 anos aqui dentro do estado de Rondônia, já 25 de junho de 1988 que foi instalada. Eu queria que você contasse como é que começou essa história da ONG, como é que você teve conhecimento e a sua participação. Tá. A ONG ela foi fundada em 88, como você disse, no momento que era a questão ambiental em Rondônia era bem crítica, né? Pouco se falava sobre as questões ambientais, sobre a conservação, e um grupo, até considerado um pouco maluco na época, entendeu que algumas coisas que estavam sendo feitas em Rondônia não estavam de acordo, estavam erradas. E começaram a debater a questão do desmatamento ilegal que vinha se intensificando naquela região, pela abertura de estradas, assentamentos de reforma agrária, uma série de coisas. Mas pensando também de como poderiam usar a floresta em prol das pessoas que estavam chegando a Rondônia naquela época, eram muito grandes, né, o número de pessoas, né? Então ela se instalou inicialmente em Rolim de Moura e apenas no ano 2000 ela veio transferida para Porto Velho. Então demorou esse tempo todo para vir para a capital? Exatamente. Nesses 25 anos, muitos fundadores já não fazem mais da ONG, não fazem mais parte da ONG, não são mais membros. Alguns ainda persistem, né, nessa batalha e ao longo desses anos veio se renovando o quadro, né? Entraram pessoas novas também. Entraram pessoas novas, se qualificaram. Hoje a ONG tem um quadro com doutores, com mestres. Você já está há quanto tempo? Eu cheguei na ONG em 2004. Eu cheguei em Porto Velho no ano de 2002, que eu vim para estudar. Aí eu fiz biologia na Unir e logo depois ingressei na ONG e agora, nesse ano, acabei se tornando presidente. E você veio da onde, Marcelo? Você veio de outro estado ou você era aqui de... Na verdade eu nasci no caminho. Quando meus pais vieram de Santa Catarina para Rondônia, eu nasci no Paraná. Aí cheguei em Rondônia em 83, que eu era bebê ainda, né? E você veio direto para Porto Velho? Não, a gente morou em Vilhena, aí um tempo em Comodoro, que é uma cidade na divisa com Rondônia. Depois viemos para Machadinho do Oeste. Meus pais ficaram em Machadinho, eu vim estudar em Porto Velho e agora eles vieram para Porto Velho também. E como é que começou a sua história com a natureza, em querer ser biólogo e também participar da ONG, não só da ONG, também como também do projeto? Então, eu estudei, inicialmente fiz um curso técnico em agropecuária e meu sonho era ser veterinário. E depois, até por falta de oportunidade no estado do curso de veterinária que não existia na época, em 2000, 2002, acabei ingressando no curso de biologia. E no curso de biologia me achei, né? Acho que foi Deus que colocou no caminho. E é bem interessante, porque daí eu consigo aliar hoje um pouco da parte de técnica agropecuária, bem voltado às populações rurais mesmo, e também voltado à questão ambiental, que a biologia me deu esse suporte. E você teve conhecimento da ONG a partir da faculdade? Foi da faculdade, uma professora que também era da faculdade, convidou os alunos para participarem, né, da ONG, e a gente teve uma afinidade bem grande participando e foi surgindo oportunidades, projetos, e acabamos ficando por lá e estamos até hoje. E hoje, estamos até hoje, o seu é a questão que você hoje está como presidente, né? Exatamente. E são eleições, é mandato, como funciona? A ONG é igual uma associação normal, né? Regida por estatuto, por diretoria, conselho fiscal. Atualmente nós estamos em 22 membros. Cada assembleia tem as filiações, exclusões de sócios que não querem participar mais e alguns que querem entrar. E ela vive em torno desses projetos, né? Como esse que a gente vai falar daqui um pouquinho, que é projeto de patrocínio ou convênios com o governo. Ela sobrevive disso em ações bem pontuais, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende o que o projeto fornece. Então é mais um trabalho, o de diretor e presidente da ONG é um trabalho voluntário.
diferente do trabalho de coordenador do projeto. E esse projeto também, coordenador do projeto que você é do Viveiro Cidadão, ele já existe há anos também? Não, ele começou, na verdade a Ecoporé, desde 2007 ele trabalha com recuperação de áreas degradadas em Rolim de Moura. Começou com uma multa que a CAERD sofreu em 2005 por não conseguir abastecer a cidade de Rolim de Moura com água potável. Então o Ministério Público aplicou uma multa e uma parte desse recurso a CAERD alegou que precisava recuperar as nascentes e as áreas degradadas do Igarapé que tiram a água para abastecer a cidade. E aí uma comissão da cidade abriu um edital, a Ecoporé submeteu um projeto, foi aprovado e começou um projeto de recuperação no Igarapé pequeno, onde a CAERD captava água. Nesses 4 anos, 5 anos de execução desse projeto, a gente pensou que podia aumentar mais a área de atuação. Aí submetemos o projeto para a Petrobras, para o programa Petrobras Ambiental em 2012, e entre 700 projetos ele foi um dos aprovados, o único em Rondônia na parte ambiental. E a partir daí você virou coordenador do... Exatamente, com um desafio enorme aí por 2 anos de recuperar mais de 130 hectares de área. E já conseguiram recuperar quantos? O primeiro projeto a gente trabalhou com 150 propriedades. Esse projeto a gente tem que ampliar isso para cerca de 200 propriedades rurais. E a recuperação de áreas é legal porque ela acaba ajudando os produtores rurais, principalmente os pequenos, a ficarem adequados perante o novo Código Florestal. Então o projeto ele visa isso. E isso é um trabalho que vocês têm que estar ali frequentemente. É um trabalho de formiguinha mesmo, porque você tem que ir na propriedade, convencer o produtor rural que aquilo é importante para ele, porque muitas vezes ele não entende a questão ambiental como benéfica economicamente. Então a gente tem que mostrar o meio ambiente para ele como também uma questão econômica importante. Sem dúvidas. E a gente vai falar um pouco mais, bem melhor e mais a fundo também, tanto sobre a ONG e também como projeto. Isso você vai explicar quando e como fazer para poder vir para todo o estado de Rondônia e não apenas ficar em Rolim de Moura. E a gente acredita que a gente consegue, não consegue trazer ele para todo o estado? Consegue. A visão da ONG de futuro é essa, expandir essas ações para todo o estado de Rondônia, junto com outras ONGs que também executam projetos iguais. Tem o Centro de Estudo Rio Terra, que faz um projeto bem parecido, que começou antes de nós nessa parceria com a Petrobras. E é legal assim que a gente consiga expandir isso, unir forças e expandir para o restante do estado, que tem assim a sua economia baseada na agropecuária, e os recursos hídricos todos sendo degradados e não sendo cuidados. Muito bom. A gente vai para o intervalo e volta já já para continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Estamos de volta no programa Mariana com você e hoje recebendo o biólogo Marcelo Ferronato, que é presidente da ONG Ecoporé e também coordenador do projeto Viveiro Cidadão. E eu queria que o senhor contasse agora quais são as maiores dificuldades que se encontra pela ONG, pelo projeto, que vocês devem encontrar muitos obstáculos, até pelo fato das ONGs em si, ainda aqui no estado de Rondônia, não ter essa injeção de ânimos nas pessoas de participarem. Acredito que ainda não chegou com aquela força total como deveria. O que o senhor sente de maior dificuldade? Na verdade, em Rondônia, ainda falar de meio ambiente é bem difícil, As pessoas, mesmo sendo na região amazônica. Mesmo sendo na região amazônica. Parece que a relação entre ONG e meio ambiente está envolvido com corrupção e com aversão ao estrangeiro, Parece que é como se fosse assim, os estrangeiros não querem deixar a Amazônia se desenvolver. E muito pelo contrário. Nossa visão é realmente de desenvolvimento da Amazônia. Mas deixa bem claro que você não é estrangeiro, não, brasileirismo. E em Rondônia mesmo a gente tem aí a única parte de florestas que sobraram foram dentro das reservas, das unidades de conservação, das terras indígenas, dos parques. Aí a gente começa a pensar qual é a base da economia de Rondônia. A agropecuária, uma grande parte, a outra grande parte é a madeira. A agropecuária ela precisa de áreas bem conservadas, de solos férteis, de recursos hídricos abundantes, para que você consiga manter um rebanho sadio, um rebanho de qualidade, um número de cabeças por hectare bem alto. E a madeira você precisa de floresta, e você está deixando de ter essas riquezas naturais. Então, quando a gente
discute a questão ambiental, a gente discute justamente o futuro de Rondônia. E como que a gente pode manter esses recursos naturais por muito tempo. E muitas vezes as pessoas acham que debater o meio ambiente é você impedir o desenvolvimento, sendo que não, é pensar a longo prazo. Sem dúvidas. Vocês recebem muito apoio? Mais ou menos. Tem muitas pessoas hoje que já começam a perceber, no Projeto Viver Cidadão mesmo, a gente já começa a ter empresários que começam a procurar a ONG querendo apoiar o projeto, tanto pela questão de imagem, né, da imagem de também ser uma empresa sustentável, como também algumas já começam a perceber a importância disso. E isso é muito importante para a gente, porque até o início de 2000, 2001, 2002, ainda tinha muito apoio estrangeiro nas ONGs nacionais. E hoje está deixando de existir, porque o Brasil deixou de ser um país pobre, né? Hoje é um país rico. Então, ele sendo um país rico, não precisa mais de apoio internacional, acabam sendo as empresas locais que estão apoiando. Então tem grandes empresas que estão apoiando projetos ambientais hoje. Hoje tem grandes empresas que apoiam vocês? Tem. Estava vendo aqui que tem o apoio da Petrobras também, governo federal. Exatamente. O projeto Viver Cidadão é patrocinado pela Petrobras. A Petrobras tem uma responsabilidade social, né, em cima disso. Então, é através do programa Petrobras Ambiental que eles têm vários programas social, ambiental, de esporte, de cultura, que eles apoiam esse tipo de iniciativas. Então, nós somos um dos apoiados, mas tem outras empresas a nível nacional que também estão começando a fazer isso. Tem, enfim, inúmeras empresas, bancos que já apoiam, tem as fundações próprias que apoiam os projetos ambientais. Incentivam. E aqui no estado, temos muitas empresas também que acreditam e valorizam? Às vezes valorizam, mas não conseguem ainda apoiar financeiramente. Sentem dificuldades, enfrentam... Dificuldades, não entendem direito como pode funcionar essa questão, até tributária mesmo, porque muitas vezes pode ter isenções de impostos, enfim, e não entendem muito bem isso. E as ONGs também, agora que elas estão atentando para essa coisa, que precisam dos apoios locais também. A gente está discutindo bastante com as empresas da região onde o projeto está atuando, para que eles apareçam, divulguem suas marcas e também apoiem nossas ações, que elas sejam sustentáveis ao longo do tempo. Entendi. Marcelo, essas áreas que vocês têm essa proteção, vocês têm muita violência? Vocês passam por muitos problemas nessas áreas? Não. Ou elas conseguem ter uma segurança? Não, a gente consegue ter uma segurança hoje. Rondônia já teve muito conflito agrário, né? Hoje a gente já, pelo menos essa área que a gente está atuando, não tem violência no campo, é uma área mais estabilizada. Agora, a ONG já trabalhou em outros lugares de conflito mesmo, né? Inclusive com alguns membros sendo ameaçados. Mas essas zonas de conflito geralmente é no entorno de áreas de unidade de conservação, das grandes reservas de Rondônia, onde você tem cidades no entorno das reservas que precisam dos recursos naturais que estão lá dentro e não conseguem acessar. E as ONGs elas chegam para defender esses recursos, as populações tradicionais que moram ali. E aí se tornam áreas perigosas, áreas de conflito, porque você está mexendo com interesses locais, com lideranças políticas locais, com recursos financeiros dessas pessoas também, e acabam sendo áreas de conflito. Mas nessa região que a gente trabalha, não, é uma área bem tranquila. Vocês conseguem ter essa proteção? A maior dificuldade mesmo é do produtor rural entender a importância do meio ambiente para a propriedade dele, para a vida dele, para que seja uma propriedade rentável e também legalmente certinha, né? Segura ali para eles. Segura para ele. E o desmatamento nessas áreas? Isso é uma das motivações para que o projeto exista naquela região. Rolim de Moura, Castanheiras e Novo Horizonte já perderam mais de 90% da sua cobertura florestal, restando apenas cerca de 10%. Então esses 10% não são suficientes para manter os recursos hídricos principalmente, porque muitas das matas ciliares estão desmatadas. Então, assim, nessa área mesmo praticamente não existe mais cobertura florestal, a gente tem dificuldade com praticamente tudo. O produtor rural muitas vezes ele não consegue ter a madeira para ele fazer substituir uma cerca, né, uma lasca de uma cerca, uma parte de um curral, construir sua própria casa, porque a madeira fica muito restrita porque não tem mais reservas legais, não tem mais matas ciliares. E aí acaba fazendo esse desmatamento. Exatamente. A gente, no diálogo com ele, a gente fala bem assim, olha, o meio ambiente ele não vai te trazer um lucro, ele vai te evitar que te traga prejuízos. Os prejuízos pode haver uma multa ambiental, você precisa às vezes comprar uma madeira. Para eles poderem entender, né? Isso, para que tenha nas suas propriedades lá,
um curral bem feito, uma cerca boa. Então, eles tendo na propriedade esse recurso natural, eles já não precisam comprar isso, então já não é uma despesa. E no campo as pessoas não têm dinheiro toda hora, né? Não é uma coisa, não movimenta dinheiro todo o tempo. Eles precisam dos recursos naturais para manter suas propriedades. Sem dúvidas. A gente vai chamar um intervalo e a gente volta já já para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Estamos de volta no programa Mariana com você e hoje recebendo o biólogo Marcelo Ferronato. Falamos sobre vários assuntos da ONG, dos projetos também, o projeto Viveiro Cidadão, e agora eu queria entrar um pouco num assunto de que forma que o governo federal ele contribui, tanto para a ONG e também para o projeto Viveiro Cidadão. Então, o governo federal ele tem discutido muito com o terceiro setor, que são as ONGs, né? Também a nível de congresso, tá? A questão dos serviços ambientais, que é uma discussão que já está bastante avançada no Brasil. Os serviços ambientais são os projetos de rede, de crédito de carbono, pagamento pela manutenção de nascentes, de água, enfim, uma série de serviços, a questão da poluição do ar. Então o governo federal ele fica mais na proposição das políticas públicas para isso. Aí cabe aos governos locais executar essas políticas públicas que vêm de nível de governo. A gente ainda tem muita dificuldade assim, de mostrar para os produtores rurais o que são esses serviços ambientais, porque não existe regulamentação nacional ainda. Se discute muito como vão ser feitos esses pagamentos, quanto vale um crédito de carbono, quanto vale uma série de coisas, qual o tamanho das áreas. Mas efetivamente o que o governo federal faz mais é voltado à fiscalização ambiental e pouco se propõe mesmo de recuperação de áreas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, Marcelo, sobre essa questão de como conscientizar a população. Como é que vocês trabalham essa consciência, não só da população que vive na área, mas também as que não vivem. Em questão até mesmo do que a gente vê, muita gente ainda que não tem essa noção, que vão e jogam lixo, das queimadas e acabam não cuidando, né, dessa área como deveria. O projeto ele trabalha com uma linha de educação ambiental. Na verdade, é uma parte de recuperação de áreas, uma área de educação ambiental e uma área de comunicação. A comunicação ela trabalha muito ligada com a educação ambiental. Então, o objetivo mesmo é comunicar, fazer com que as pessoas entendam através das mídias de massa, rádio, TV, jornal, outdoors, comunicação de casa em casa, com folders, reuniões públicas. O Viveiro Cidadão, o nome, é porque o viveiro, a gente não quer que o viveiro seja da ONG, seja da comunidade, que os produtores rurais eles venham até o viveiro, sintam parte dele, que consigam partilhar as decisões. Por exemplo, que eles decidam, o projeto ele tem um projeto político-pedagógico que vai ser construído junto com os produtores rurais. Então eles que vão decidir quais são os cursos de formação que a gente vai executar, quem é o público-alvo que a gente vai estar trabalhando, quais as espécies que a gente vai estar produzindo no viveiro. A gente tem lá mais de 30 espécies que vai estar trabalhando, mas talvez algumas daquelas espécies não são interessantes para os produtores rurais. Então quem vai dar dando as ferramentas para a gente, as informações, é o próprio produtor rural. Ótimo. E assim, essas áreas todas, elas são possíveis de ser recuperadas, essas áreas degradadas? São. A gente tem áreas que começaram em 2007, que inicialmente a gente fica até feliz, alguns produtores eles chegam para a gente que eles não aceitavam a recuperação, porque o primeiro projeto era através de TAC com o Ministério Público. O Ministério Público fazia um TAC entre o produtor, a Ecoporé e ele, né? E os produtores eram obrigados a recuperar essas áreas. E eles não aceitavam, eles falavam que era um absurdo aquilo, porque eles estavam perdendo área para produção. E agora hoje eles entendem. Eles veem a área recuperada, veem uma nascente que voltou, que não existia mais, que voltou a fornecer água para a propriedade dele. E eles falam assim, poxa, legal, agradeço, que bom, deu certo. Nas audiências públicas que a gente faz nas reuniões, eles mesmos falam para os outros, né? Falam, olha,
é bacana, pode aderir, é legal, vai ficar bonito, é importante para a sua propriedade. E é isso que vai um comunicando para o outro. Um comunica para o outro, é outro. impressionante, sim. Às vezes a gente, como técnico, ainda tem um pouco de restrição deles chegarem e aceitarem o que a gente fala. Mas ele escutando o que o realmente colega, teve o resultado, vizinho, né? Eles começam, e assim, aí no projeto a gente quer levar os produtores que não participam nessas áreas onde já estão recolhendo, para que eles conversem entre eles. A gente percebe assim que no meio rural hoje se perdeu muito aquela coisa da reunião, né? Porque hoje no sítio você tem a TV, tem a energia elétrica, tem o rádio, e você acabaram se perdendo um pouco essa coisa de se reunirem, de conversarem, debater as questões locais. É engraçado que nas reuniões eles perguntam pra gente o que é crédito de carbono, o que são serviços ambientais, porque são as coisas globais que eles veem na TV, mas eles muitas vezes não discutem o que acontece na própria comunidade deles, como que eles podem se organizar para chegar até essa coisa maior no alto. E isso é interessante. E eu queria aproveitar aqui na televisão, para todas as pessoas que nos assistem, que o senhor falasse para elas como é que elas podem fazer para fazer parte da ONG. Então, a ONG, as pessoas que se sentem aptas, têm afinidade com o tema ambiental, elas podem procurar a ONG através de estágios, dos próprios membros, tendo parcerias lá. E durante as assembleias elas se colocam à disposição para serem membros, aí a Assembleia Geral que decide se aquela pessoa pode participar ou não participar da ONG. É um núcleo político mesmo. Tem né? algum site, algum telefone que as pessoas possam entrar em contato? Então o telefone da ONG aqui em Porto Velho é o 3224-7870. O site é www.ecoporé.org.br e o site do Viveiro, que logo vai estar no ar aí, é o viveirocidadão.org.br. Que bom. É uma pena, mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Convidar as pessoas para acessarem o site também, irem conhecer um pouco mais sobre a ONG e que tiverem interesse em realmente participem, que a gente precisa cuidar da nossa floresta, da nossa história e ainda mais que a gente está na região norte do país, na floresta amazônica e em Rondônia e valorizar mais essas pessoas como você que cuidam tanto e valorizam a nossa história, a nossa realidade. Então a gente fica aqui, agradeço muito a sua participação e eu desejo sucesso tanto no projeto Viveiro Cidadão e também na ONG. Tenho certeza que você como presidente, nas mãos de pessoas realmente que acreditam nisso, tem tudo para dar sempre certo. Tá, obrigado. Eu queria convidar as pessoas a conhecerem o projeto, conhecerem a ONG. A gente está à disposição, né, aquelas que conhecem produtores rurais, para que venham, façam adesão ao projeto, que a gente vai estar com muito prazer ajudando e contribuindo o que a gente puder. Que bom. Muito obrigada e a gente fica aqui no mais um programa Mariana com você. Até o próximo programa.